Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma seleção com jogadores que atuaram em apenas um time, jogadores que demonstraram muito amor pela sua camisa. Antes disso eu gostaria de deixar um pedido de like, compartilhamento e de sugestões para vocês deixarem aí temas de vídeo que vocês querem ver aqui no nosso canal. Também gostaria de pedir para vocês irem lá na Aeres Imports, visitem lá o Instagram deles e falem com o Bruno para ele te garantir uma belíssima compra em camisas de clubes nacionais, internacionais, NBA, NFL, seleções, agasalhos, enfim. Tem uma variedade gigante. O Bruno também garante a você algumas camisas à pronta entrega e as que ele não tiver ele faz a encomenda. Então fala lá com o Bruno que ele vai te garantir um belíssimo desconto. No gol da nossa seleção, Rogério Ceni, mais de 1000 jogos com a camisa de São Paulo, campeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, ganhou tudo que era possível com a camisa do tricolor paulista e além de tudo isso fez mais de 120 gols pelo São Paulo. Um ídolo, um mito, o maior jogador da história do clube, não poderia ser outro jogador aqui na nossa seleção. Na zaga vamos formar a nossa seleção aqui com 3 zagueiros. Pela direita, Puyol, Carles Puyol, um dos símbolos do barcelonismo, um dos grandes jogadores da história do Barcelona. Foi formado no clube, estreou no clube espanhol, passou mais de 15 temporadas no Barcelona, foi campeão de Champions, capitão, levantou Champions League, um jogador histórico, um jogador brilhante na história do clube, para muitos o melhor zagueiro da história do Barcelona e não poderia ser outro jogador também aqui na nossa seleção. No meio da nossa zaga, Franco Baresi, um dos grandes zagueiros da história do futebol, atuou por mais de 20 anos no Milan e formou uma das grandes duplas de zaga com Maldini e teve a sua camisa aposentada, a camisa 6 do Milan, desde que Baresi se aposentou, ninguém utiliza mais essa camisa. Campeão do mundo pela Itália, vice-campeão do mundo e terceiro lugar do mundo também pela Itália. Ganhou um dos poucos jogadores na história das Copas a ter essas 3 medalhas, né, atuando por seleções. Também foi campeão de Champions, campeão de Série A italiana. Caiu com o Milan para a segunda divisão e voltou também com o Milan. Então um dos grandes zagueiros da história do futebol, do Milan, da seleção italiana, Franco Baresi, também não poderia deixar de estar aqui na nossa seleção. Pelo lado esquerdo, o companheiro de Baresi, numa das melhores zagas da história do futebol, Paolo Maldini, filho de um grande jogador também do Milan, Cesare Maldini. Paolo Maldini foi um dos maiores jogadores da história do futebol, chegou a ser segundo lugar nos prêmios de bola de ouro e também nos prêmios da FIFA, atuando como lateral esquerdo e como zagueiro. Maldini, um dos maiores jogadores da história do futebol, também teve a sua camisa aposentada pelo Milan, camisa 3, só quem pode atuar com ela é algum filho ou neto de Paolo Maldini. Então uma lenda, um jogador histórico, mais de 900 jogos pelo Milan e só vestir essa camisa, então também não poderia deixar de estar aqui na nossa seleção. Na ala direita, Gary Neville, um dos maiores jogadores da história do Manchester United, para muitos o melhor lateral direito da história do clube, atuou por mais de 20 temporadas vestindo a camisa dos Red Devils e é um dos símbolos da era Premier League dentro do clube, vestiu a camisa do clube por mais de 600 vezes e se tornou um jogador histórico, uma lenda na história do clube. Também foi capitão do clube em títulos de Champions, em títulos de Premier League. Então um dos grandes jogadores da história do Manchester United, Gary Neville, só vestiu essa camisa. Na ala esquerda, Nilton Santos, a enciclopédia do futebol, ganhou esse apelido por ser um grande jogador e por entender muito de futebol. Seus treinadores diziam que Nilton às vezes entendia mais até que eles e dava muitas informações sobre os adversários, sobre a sua equipe, como melhorar o desempenho da sua equipe. E foi em uma dessas conversas com treinadores que Nilton revolucionou a história da posição de lateral esquerdo, onde que era praticamente uma posição que só fazia a função de defender, e a partir de Nilton Santos se transformou nessa posição que dá muitas opções no ataque. Foi Nilton, o lateral, que começou a fazer esse movimento de volta e se tornou um dos grandes laterais da história do futebol. Em 2000 a FIFA inclusive deu o prêmio de maior lateral esquerdo
da história do futebol, para Nilton Santos, a enciclopédia do futebol, que só jogou com a camisa do Botafogo, mais de 15 temporadas vestindo a camisa do Glorioso, ganhou vários títulos com a camisa do Botafogo, entre cariocas, entre regionais, entre nacionais, e se tornou um dos símbolos da história do clube botafoguense. No meio, Paul Scholes, um dos grandes jogadores da história do Manchester United, mais um aqui do Manchester United dessa leva, né, dos anos 90, e Paul Scholes se tornou um dos grandes jogadores da história do clube, só vestiu essa camisa, atuou pelo clube em 19 temporadas, sendo ali interrompidas por meia temporada, onde ele ficou de fora e teve que, após um pedido de Alex Ferguson, teve que voltar às pressas, já que os meio-campistas do United estavam machucados, suspensos, enfim, ele teve que voltou ali às pressas e após um pedido de Ferguson. E é o 10º maior artilheiro da história do clube, uma das lendas da história do Manchester United, Paul Scholes. O outro meio-campista é Ricardo Bochini, uma lenda do Independiente da Argentina, o maior ídolo da história do clube, um camisa 10 clássico, que dava muitas assistências, que tornava os seus companheiros muitas vezes artilheiro, graças aos seus passes, às suas assistências. Jogou mais de 20 temporadas pelo clube, ganhou 5 Libertadores, das 7 que o Independiente tem. Ganhou também a Copa do Mundo de 86, sendo reserva de ninguém menos que Diego Armando Maradona, e é um dos grandes jogadores da história do futebol argentino, o maior com certeza do Independiente, e só vestiu essa camisa por isso também merece estar aqui na nossa seleção. No ataque, Pepe, o grande companheiro da história de Pelé, o segundo maior artilheiro da história do Santos, o canhão da vila, como era conhecido, seu Pepe, que só vestiu a camisa do Santos, fez mais de 400 gols pelo clube paulista e é um dos grandes jogadores da história do Santos. Participou ali com Pelé, formando um dos melhores ataques da história do futebol, um dos ataques mais letais da história do futebol, goleava diversos adversários e Pepe estava junto de Pelé nisso, ganhou 2 Libertadores, 2 Mundiais, 6 campeonatos brasileiros e por isso também merece estar aqui como um dos grandes jogadores a vestirem apenas uma camisa em sua história no futebol. Na outra ponta, Ryan Giggs, o galês que se tornou um dos grandes jogadores da história do Manchester United, mais de 950 jogos pelo clube inglês, é o jogador que tem mais títulos de Premier League na história, é um dos grandes assistentes da história da Premier League, uma lenda, um jogador que só vestiu a camisa do Manchester United, também atuou como meia, atuou como ponta, mais no final da sua carreira voltou, preencheu um pouco mais o meio campo, enfim, um jogador muito tático, um jogador muito importante nessa era muito vitoriosa do Manchester United, dos grandes fatores também pelo clube ter sido tão vencedor nesse período, e também merece muito estar aqui na nossa seleção. E para finalizar a nossa seleção, um centroavante que não era muito centroavante, não tinha uma posição muito fixa, mas nós vamos colocá-lo ali como um falso 9, digamos assim. Francesco Totti, a grande lenda da história da Roma, o maior jogador que o clube já teve, por diversas vezes rejeitou propostas de Real Madrid e de outros clubes maiores que a Roma para vestir a sua camisa e para demonstrar o que a gente mais fala aqui nesse vídeo, que é amor à camisa. Mais de 700 jogos pela Roma, quase 300 gols, 25 temporadas, é muito difícil a gente voltar a ver isso, e Totti foi talvez o último exemplo, né, que a gente visualizou tão perto, tão aos nossos olhos, né, porque a maioria desses outros jogadores foram em temporadas passadas, num tempo que era diferente, não tinha tanta tecnologia para a gente estar acompanhando dia a dia os jogos, enfim, de estar vendo aquela história sendo contada tão perto da gente, né? E Totti foi talvez essa última estrela que brilhou tanto em um único clube, com uma única camisa, e finaliza aqui a nossa seleção. Vamos lá repassar a nossa seleção. Formamos aqui num 3-4-3 com Rogério Ceni no gol, na zaga Baresi, Puyol e Maldini, na ala direita Gary Neville, no meio campo Scholes e Bochini, na ala esquerda Nilton Santos, no ataque Pepe, Totti e Ryan Giggs. Outros jogadores também passaram a sua carreira inteira em apenas um clube, e a gente
Poderia citar aqui vários exemplos, mas eu gostaria de citar apenas um, que foi Marcos no Palmeiras. Poderia perfeitamente ser o titular aqui nessa nossa seleção, mas nós escolhemos aí Rogério Ceni pelo histórico, pelo tamanho de Rogério Ceni no clube, por ser indiscutivelmente o maior jogador da história de São Paulo. E Marcos ainda tem ali algumas discussões, tem ele, tem Ademir da Guia, enfim, e eu acho que também para a história do futebol, Rogério Ceni é um pouquinho maior do que Marcos. Se vocês lembram de algum outro jogador aí também que possa integrar aqui a nossa seleção, deixa aí nos comentários que a gente vai debatendo. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esse e outros vídeos nossos aqui do canal e deixe também sugestões para novos temas, para novos vídeos, para a gente continuar sempre mantendo conteúdo aqui no canal. Valeu!